Eu leio e vocês repetem, por favor. Vamos lá. Sabe, porém, isto. De novo. Sabe, porém, isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. De novo. Nos últimos dias, saiba, virão tempos trabalhosos. Amém? Quem falou essas palavras? Quem falou? Paulo. A quem? E o versículo 2. Por que os tempos seriam trabalhosos? Os tempos serão trabalhosos, repito, porque haverá homens. Agora preste atenção, quando eu falar homem aqui, não estou me referindo a indivíduos do sexo masculino, a gênero humano, homem e mulher. Então, porque haverão homens amantes de si mesmos. Vamos lá de novo então. Tempos difíceis virão nos últimos dias, porque os homens serão amantes de si mesmos. Serão avarentos. Serão presunçosos. Serão soberbos. Serão blasfemos. Serão desobedientes a pais e mães. Serão ingratos. Serão profanos. Versículo 3, por favor. Sem afeto natural. Serão irreconciliáveis. Serão caluniadores. Serão incontinentes. Serão cruéis. Serão sem amor para com os bons. Versículo 4. Serão traidores. Serão teimosos. Serão orgulhosos. Serão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Como podemos viver em meio a um público desse e não ser tempos trabalhosos? Impossível. Como é que é lidar com esse povo? Imagine. É fácil ou difícil lidar com pessoas com essas características? Muito difícil ou mais ou menos difícil? E Paulo disse, nos últimos dias virão tempos trabalhosos por essas questões. Por essas questões. Difíceis. Quando serão esses últimos dias? Vocês acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias? Quantos acreditam? Digam amém. Então são os nossos dias. Muita gente diz assim, pastor, eu não gosto de lidar com pessoas. Eu amo lidar com pessoas. Prefiro lidar com pessoas, gosto. Gosto mesmo. Você tem uma coisa que eu amo, é lidar com pessoas. Agora, temos que saber que pessoas dão trabalho. E foi para isso que Cristo nos chamou. A missão dos últimos dias é mais complicada do que a missão lá do início da igreja primitiva. Quanto mais se aproxima a volta do nosso Senhor, mais essas características vão aparecendo no comportamento humano. Quanto mais o tempo passa, mais vai aflorando esses comportamentos que Paulo está instruindo Timóteo. Agora, nós estamos aqui em um templo cristão, estamos adorando a Deus, e nós pensamos, tudo bem, isso acontece, mas isso é lá fora, isso é lá com os pagãos, isso acontece com quem não conhece o caminho, quem não anda com Jesus. É mesmo? É isso mesmo, Diógenes? É só lá fora que acontece isso? Acontece no nosso meio? Claro que sim. No nosso meio, encontramos todos esses comportamentos. Todos eles. No teu PG, as pessoas que estão contigo, ao teu redor, elas têm essas características.
Quando elas encontram Jesus, elas até são libertas de algumas práticas, mas outras é um processo de purificação que acontecerá na sua vida. E esse processo de purificação, ele não é um ato, o nome diz, é um processo, é contínuo. Quando é que vamos estar totalmente purificados, totalmente mudados? Quando formos arrebatados pelo nosso Senhor. Quando houver o arrebatamento da igreja, aí seremos transformados. Mas essas características estão aqui no nosso meio. Se nós olharmos hoje, se fosse possível, nós nos colocarmos diante de um espelho que traduzisse comportamento, características, e nós olhássemos o que nós veríamos em nós, qual desses comportamentos estariam presentes em nós. Vamos pôr de novo aí, por favor, lá do comecinho, do 2. Olha só, avareza, presunção, soberba, blasfêmia, desobediência, ingratidão, profano, segue, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, incontinente, cruel, sem amor para com os bons, que mais? Traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Tem a piedade somente aparente, nega a eficiência da piedade. Será que algumas dessas características estão em nós? Encontramos algumas dessas características em nós, cristãos? Esses comportamentos estão em nós? Nós vemos isso na vida dos outros, mas será que nós temos algum desses comportamentos? Será que nós não estamos tornando a vida de pessoas que estão ao nosso redor mais difícil devido ao nosso comportamento característico dos últimos dias? Quando nós vamos a Cristo, hoje estamos para participar da Santa Ceia do Senhor, onde testemunhamos com esse ato que estamos ligados a Cristo, e ligados à igreja, ligados a Deus através de Cristo, pelo sangue e pelo corpo. Será que nós não precisamos analisar a nossa vida, identificar se nós estamos em Deus? Se essas características que tornam os dias difíceis não estão em nós? E eu quero falar ao coração de pessoas aqui que se frustraram, estão frustrados, porque convivem com pessoas que têm características anticristãs, comportamentos anticristãos, e estão frustrados, decepcionados, desiludidos, caídos, a ponto de cair da graça, desiludidos. E por que isso acontece? Nós devemos refletir sobre os últimos dias da igreja na terra, que é os dias que estamos vivendo. E devemos estar vigilantes e alicerçados nas Escrituras Sagradas, para nós combatermos eficazmente as forças do mal, que se levantam contra a nossa vida e contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O que mais influencia a sociedade hoje, o que mais interfere no nosso entendimento cristão, é a visão anticristã da realidade que nós vivemos. Vejam bem, nós estamos no mesmo templo, mas a visão que nós temos aqui é diferente. A visão que vocês têm desse templo, nesse momento, nessa hora, aqui nesse lugar, é diferente da visão que eu tenho do templo e do que está acontecendo aqui. É diferente. E nós estamos só a alguns passos um do outro. Mas é totalmente diferente a nossa visão. Por quê? Porque nós estamos olhando sob prismas, sob ângulos diferentes, sobre locais diferentes. Quem está lá em cima, na comunicação, com a filmagem, com o joystick filmando, ele tem uma visão diferente da que eu tenho e que vocês têm. A visão, ela está de acordo com o lugar que nós estamos, com a posição que nós ocupamos, e ela pode ser percebida de acordo com o nosso ponto de vista.
E ela pode distorcer a realidade. Ela se fundamenta naquilo que nós costumamos denominar de cosmovisão de mundo. A nossa realidade ela é formada dentro de uma cosmovisão. E para se determinar essa visão, nós temos que fazer algumas perguntas. Para nós termos uma cosmovisão do mundo, ver essa realidade que nós vivemos da forma mais aproximada do correto, nós precisamos saber algumas coisas, algumas questões. Primeira pergunta que nós temos que entender: quem somos? Quem sou eu? Você parou para se perguntar? Você vai me dizer, pastor, nem gasto tempo com isso, porque isso a filosofia não responde. E é verdade, concordo contigo. A filosofia não traz resposta. Mas a Bíblia Sagrada traz. Quem somos? Quem é você? Você já parou para pensar que a tua vida pode não ser somente uma sequência de acordar de manhã, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, dormir, acordar, trabalhar, ganhar dinheiro, pagar conta, adoecer, tomar remédio, se curar e esperar a hora de morrer para daí possivelmente ir para algum lugar, se é que existe vida depois da morte, como alguns dizem? Já parou para pensar que existe algo mais do que essa rotina enfadonha que a sociedade colocou sobre as nossas vidas? E enquanto nós não entendermos quem somos, a nossa cosmovisão de mundo está prejudicada. Vai ser prejudicada. Porque nós estamos pensando o mundo não dentro de uma perspectiva cristã, mas dentro de algo que a sociedade impõe, que a sociedade nos força a pensar, nos força a ver, e em virtude disso, o conceito, a realidade do mundo, a realidade da existência fica distorcida, fica prejudicada. Quem somos? Depois, de onde viemos? Eu vim da casa do meu pai, da minha mãe. Eu mesmo vim lá da capital, junto com a Jaque, com a... Quem mais é que é da capital? Da Rapadura, Nonoai. Eu sou da capital da Rapadura, né, Jaque? Então, mas de onde viemos? Será que tudo começou com a concepção? Ou tem algo mais? Escute. Você já parou para se fazer uma pergunta, para pensar um pouco nas palavras do sábio Salomão, que ele diz que quando esse corpo morre, o corpo que é pó, vai ao pó. Mas nós somos um ser tricotomo, corpo, alma e espírito. O corpo vai ao pó de onde veio. E o espírito faz o quê? Volta. O espírito volta. Quem é que pode voltar? Quem já esteve? Olha só. O corpo vai ao pó de onde veio. E o espírito volta aonde? A Deus. Que o deu. De onde viemos? A realidade bíblica sobre a nossa existência nos diz que nós não somos obra do acaso. Nós somos seres espirituais, viemos de Deus. Estamos aqui com uma missão. Temos uma missão a cumprir. Há uma alta expectativa de Deus ao nosso respeito. A nossa missão não é trabalharmos e pagar boletos, simplesmente. A nossa missão não é construir grandes palácios, grandes casas,
trocar de carro todo ano e esnobar para a família, para os amigos, para a sociedade, que nós nos demos bem na vida. Essa não é a nossa missão. Há uma alta expectativa do Criador a teu respeito. Mas nós somos inseridos em uma sociedade materialista, uma sociedade onde ensina que somente se dá bem quem ganha dinheiro, muito dinheiro, e somos levados a um sistema corrompido, nos tornamos egoístas, nos tornamos avarentos, nos tornamos amantes de nós mesmos, e quando menos esperamos, estamos no final da nossa vida, da nossa existência, e olhamos para trás e vemos um vazio, um vácuo. E entendemos, minha existência não teve sentido nenhum. Não valeu a pena ter vivido. Por que o mundo vai tão mal? Você já parou para pensar? Por que o mundo vai tão mal? Paulo respondeu no texto inicial. As pessoas são terríveis. É por isso que o mundo vai mal. E a pergunta que continua: é possível fazer alguma coisa para nós corrigirmos essa situação? E eu digo para vocês, é. Como é que nós podemos corrigir essa situação? Só existe algo que se pode fazer contra ou a favor de quem é inoculado por veneno ofídico. Veneno de cobra. O que é? Aplicar o soro anti-ofídico. É aquele soro que vai na corrente sanguínea e vai neutralizar o efeito do veneno. E quando nós caímos nesse mundo, nós viemos inoculados por esse veneno maligno chamado pecado. E o problema da humanidade hoje chama-se pecado. O mundo está nessa tristeza que está por causa do pecado. E o que nós podemos fazer para mudar o mundo? É nós elegermos talvez candidatos evangélicos para assumir as posições-chave do governo municipal, estadual, federal, e vamos mudar o mundo, é isso? Não. A política só mudou o mundo para pior, sempre. Mas o que nós podemos fazer por essas pessoas que, assim como nós, vieram inoculadas com um veneno chamado pecado? É aplicar-lhes o soro que anula o efeito do veneno. E esse soro chama-se o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas da salvação. Para você entender a boa nova, você precisa, a boa nova é uma boa notícia. Sabe quando você está em casa e alguém te dá uma boa notícia? Imagine você está no domingo, agora chega do culto, tá? E daqui a pouco o teu colega te manda uma mensagem no WhatsApp: fulano, tem uma notícia boa para te dar. Ó, notícia do chefe aqui: amanhã não precisa ir trabalhar, você vai ganhar um dia aí de bonificação, não precisa trabalhar. Oh, boa notícia, não? Uma segundona de folga, não é mesmo? É uma boa notícia ou não é? Os que acham a boa notícia, digam amém. Os empresários ficaram quietos, né, todos. Agora, a má notícia é você chegar em casa e, ei, ó, tem uma notícia do chefe aqui, aconteceu algo na empresa, tem que estar 1 hora mais cedo amanhã. Acabou. A má notícia que nós temos é o que Paulo escreveu aos Romanos, e ele disse: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sabe o que significa isso? Que toda a humanidade está condenada ao inferno, no seu estado natural. Essa é a má notícia. A má notícia é que ninguém será condenado ao inferno, é que todos já estão condenados. Porque todos pecaram e destituídos estão, definitivo, da glória de Deus. E a boa notícia é que ninguém precisa ir ao inferno. É que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a esse mundo, foi à cruz,
derramou seu sangue por nós e pagou o preço do nosso resgate. E agora ninguém, do primeiro ao último que nascer nesse mundo, precisa ir ao inferno, mesmo estando condenado. A absolvição veio através do sangue de Cristo. Essa é a boa notícia. Isso é o Evangelho de Jesus. Existe uma forma de nós mudarmos o mundo? Sim. De que forma? Cumprindo o que Jesus falou, registrado por Mateus capítulo 28. Vão por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, pastor Antônio, será condenado. Esse é o Evangelho. Somente assim nós podemos mudar o mundo. Temos 20 mil irmãos nossos que estão perdidos pelas ruas, pelos bairros de Chapecó. Quem se dispõe a ir buscar esse povo, a resgatar, a mostrar o caminho para eles? É por aqui. Vamos a Jesus, retornar à casa do Pai. Quem irá? Sabe o que a Bíblia fala sobre Deus a respeito de Jesus no ato da crucificação? A Bíblia diz que Deus, no momento da cruz, estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, e deu-nos o ministério da reconciliação, para que você vá e reconcilie as pessoas com Jesus. Essa é a nossa missão. Tem como mudar o mundo? Tem. Agora, vejam bem, um outro problema, que os tempos são trabalhosos, além da visão anticristã, são as implicações pragmáticas de tudo isso. A cosmovisão anticristã de ver a realidade, ela implica numa série de decisões que são tomadas pelas pessoas, coletivamente, todos os dias. E as instituições, elas são paulatinamente afetadas na sua forma de ver o mundo. Na família, no casamento, nos moldes bíblicos para a família e para o casamento. Como é que nós vemos isso? Como nós pautamos os nossos relacionamentos? Sobre um molde bíblico ou sobre um molde pagão, não cristão? Na educação nós vemos essas implicações. A existência de Deus no ensino sequer é cogitada. Em razão disso, é dado vazão ao naturalismo, o naturalismo extremo que conduz tudo se reduz à matéria. Nós vemos que hoje nós estamos vivendo em um estado anticristão. Um estado anticristão. O Estado não é laico. O Estado brasileiro não é laico. O Estado brasileiro é anticristão. Anticristão. Nós não podemos hoje levar uma Bíblia. Nossos filhos não podem levar uma Bíblia para a escola. As bibliotecas das escolas não podem ter um exemplar das Escrituras Sagradas, mas podem ter um exemplar do Corão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, aí é cultura. Pode ter todas e qualquer escrito sobre qualquer religião, desde que não seja a Bíblia. Você não pode fazer um culto, não pode fazer uma oração em uma escola, mas existe catecismo do hinduísmo que talvez os teus filhos estão fazendo. E você nem sabe. Qual é o catecismo? Qual é a porta de entrada do hinduísmo? É uma prática que você nem sabe que talvez teus filhos estão fazendo. Chama-se yoga. É a porta de entrada do hinduísmo, com seus mais de 1000 deuses. Cada posição do yoga é dedicada a um deus do hinduísmo. Mas você não sabe. Nós vivemos em um estado anticristão, um estado contrário a Cristo, contrário aos fundamentos do cristianismo, pragmatismo, implicações pragmáticas no nosso meio. Nas questões éticas, o relativismo é priorizado de tal modo que as pessoas são incapazes de considerar o que é certo e o que é errado. Tudo é relativo. A salvação é relativa, o bem é relativo, o mal é relativo. A salvação é relativa, relativizaram tudo, não existe mais verdades absolutas. Pragmatismo, implicações pragmáticas nessa cosmovisão. E nesse contexto de distorção de valores, tudo é
deteriorado, tudo é desvalorizado e o ego, o ser é supervalorizado. O homem é colocado no centro das decisões, no centro da vida. A sociedade impõe de tal forma o consumo que as pessoas são categorizadas basicamente pelo que tem, pelo que consome. Isso torna-se uma bola de gelo, uma bola de neve. Aqueles que se alegram em ostentar o que têm são as pessoas valorizadas pela sociedade. Aqueles que se queixam de não serem capazes de ter, às vezes vivem no estágio contínuo de fazer de conta que têm, pela imposição da sociedade. Mas além disso, nós temos também a influência do contexto eclesiástico. Por causa desse modus vivendi anticristão, muitos cristãos negam a sua fé e buscam desfrutar daquilo que o mundo oferece, abandonam a vida cristã. É isso, Paulo, ele denomina de apostasia, isso é, o abandono premeditado e consciente da fé. Há situações em que a apostasia não acontece, mas dá lugar à hipocrisia e à insensibilidade espiritual, onde as pessoas tornam-se insensíveis. Muitos, hoje nas igrejas, estão como estava o filho pródigo, na situação em que ele estava. Não desfrutam mais da alegria de serem filhos de Deus. Tudo o que querem é pegar a sua herança e ir para o mundo para desfrutar. Eles mentem para si mesmo e para os outros. São, na verdade, lobos fantasiados de ovelhas, dos quais Paulo fala muito bem em Atos 20, 29 e 30. A hipocrisia leva inevitavelmente ao farisaísmo, ou seja, uma prática de vida dupla, em que a pessoa é uma coisa na igreja e outra coisa lá no mundo. Ou seja, aquilo que prega não condiz com o que ele faz. Quando estão na congregação, se ensoberbecem, são glorificados pelos homens. E os tais recebem que assim agem a condenação de Jesus, que toda a glória e toda a honra pertence a Deus. E o problema são as mentes cauterizadas que isso causa, pois perderam a sensibilidade espiritual e não sentem mais necessidade ao arrependimento. O Deus dessas pessoas é a fama, é o dinheiro, são amantes de si mesmos, são presunçosos de serem mestres, querem extrair lucro fácil dos irmãos, para depois vangloriarem-se dos seus bens. Meus queridos, nós vivemos dias complicados, dias difíceis. E inevitavelmente, diante dessa pecaminosidade que tomou conta das vidas, às vezes nós nos frustramos. Ficamos frustrados, desanimados, pensamos até mesmo em desistir. Pensamos em parar, que não tem mais jeito, não dá mais para nós. E nesse desespero de busca, alguns caem ainda mais profundo no chamado sincretismo religioso, e vão em busca desesperadamente de algo em que se agarrar, em que se firmar. Tal qual uma pessoa que está a se afogar em um rio, em um lago, e se agarra a qualquer tronco, a qualquer coisa que passe perto dele, essas pessoas estão desesperadas e apegam-se a qualquer coisa. Por quê? Porque estão frustradas. Frustradas consigo mesmo, frustrados com a sua existência, frustrados com as suas expectativas a respeito do mundo e a respeito até mesmo de Deus. Frustrados, não acreditam mais. E aí são presas fáceis, porque já foram inoculadas pelo veneno do pecado. E agora quando estão se debatendo desesperadamente para encontrar uma saída, e se agarram aos troncos que estão flutuando, e vão para as mandingas gospel que temos por aí. Entregam-se a verdadeiros rituais, entregam suas vidas a verdadeiras fórmulas mágicas, se agarra a tudo que vê,
entregam-se a práticas obscuras, práticas ocultas. Alguns vão direto para o ocultismo, vão consultar mortos, ouvir espíritos, e tornam-se atribulados, tornam-se oprimidos, possessos muitas vezes. Mas alguns crentes só mudam o endereço e partem para um sincretismo gospel, onde passam a praticar mandingas nas suas casas para ver se acerta alguma coisa, se algo dá certo. E começam a levar para os seus lares um verdadeiro arsenal de bobagens. E o buraco começa a tornar-se cada vez maior. Levam para lá um saquinho de sal grosso, que foi tomado lá supostamente do Mar Morto em Israel, que é uma grande mentira, e coloca o salzinho grosso na sua casa para espantar os maus espíritos. Outros vão lá e compram uma vassoura ungida para varrer os espíritos malignos da sua casa. Outros passam um óleo ungido na chave do seu carro, na fechadura da sua porta, né, Tonho? Um óleo, como se fosse milagroso. Outros fazem um propósito. Vou fazer aí uma novena de tantos dias para receber as dádivas do Senhor sobre a minha vida. E assim começa a se avolumar essas práticas pagãs, anticristãs, antibíblicas, sem fundamento nas Escrituras. E você passa a ficar decepcionado, passa a questionar a tua fé, até mesmo a existência de Deus. Se Deus existe, por que as coisas não funcionam para mim? E eu te digo, você não conhece Deus, nunca conheceu. Você foi religioso a vida toda, mas não conhece Deus. Te enganaram, te enganaram. Como diz o gaúcho, mentiram para o tio. Te enganaram. Você se apegou a ilusões. Talvez um dia entregaram mensagens supostamente espirituais, profecias para a tua vida, e você se apegou naquela palavra profética, como se fosse Deus que tivesse falado, e esqueceu que tudo que nós ouvimos do mundo espiritual tem que ser conferido com a palavra de Deus, se realmente é assim. E a palavra não se cumpriu, e você se frustrou. Mas sabe por que não se cumpriu? Porque não foi Deus que falou. Você foi vítima de um falso profeta. O problema é esse. Você não tem discernimento, não tem lastro nas Escrituras para julgar. Quantas vezes sujaram a tua cabeça com óleo e te prometeram um monte de coisa e não aconteceu nada? Você ficou incrédulo com isso. Foi enganado, meu irmão. Foi vítima do engano. Escute. No mundo espiritual, nós lidamos com duas situações. Aquilo que está revelado é o que vem à luz. Foi revelado. O que é que vem à luz? O que é a luz? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que para o meu caminho? Luz. Olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. No mundo espiritual, existe o que está na luz, que é na palavra, que está revelado. Está revelado. Mas você não conhece. Eu quero parabenizar aqui os nossos... Tem um grupo aqui que já leram a Bíblia. Em 25 dias leram toda a Bíblia toda. Uma salva de palmas para esses jovens aí. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora podem começar a reler. Tá? Agora, segunda-feira, amanhã, nós começamos a leitura da Bíblia Sagrada todo dia às 6 horas da manhã. Você pode acompanhar nas redes sociais. Acorde mais cedo. Vamos ler a Bíblia até o final do ano. Toda ela. E no sábado, não sei bem certa hora ainda, Deus o sabe, mas no sábado
eu estarei pegando todos esses textos e fazendo um pequeno comentário sobre esses textos no sábado de manhã. Você vai dizer, pastor, eu trabalho, vai ficar gravado nas redes sociais, assista depois. Vamos ler toda a Bíblia até o final do ano. Talvez não vamos conseguir, como essa gurizada, que ficava a noite inteira lendo a Bíblia aqui na igreja, direto, estava um zumbi, leram a Bíblia toda em 25 dias, imagina. Aproveitaram as férias e queimaram as férias, né? Maravilha, bênção de Deus. Mas sabe o que acontece? Olha só, voltando ao eixo, as coisas que são reveladas são para nós. O que foi revelado? Aqui, ó, nas Escrituras. E as que estão ocultas, as que não foram reveladas, ó, estão ocultas, eu não vejo. Para quem é? Para Deus. Quando você entra no que está oculto, e você tem uma avidez pelo oculto, você está entrando no ocultismo. Quando sai fora da palavra de Deus, você está entrando no ocultismo. Cuidado! Ocultismo é uma terra de ninguém. Quem opera no ocultismo? Ali tem demônios que operam, o próprio Satanás. Tem uma internet, onde é a internet, como é que chama? É Dark Web, acho que é, né? Hã? Deep Web, isso. Que é onde as coisas tenebrosas, eu não sei o que é isso, mas o pessoal fala, é isso mesmo? Onde tem uns acessos meio... Assim também são as Escrituras. O que foi revelado está para nós, está aqui. Tudo que precisamos saber está aqui. Agora, quando entra no oculto, ei, meu irmão, escuta aqui. Você que andou buscando as coisas ocultas, está tribuladinho? Não está conseguindo dormir? Está ouvindo vozes? Vendo vultos? Bem feito. Bem feito. E não adianta vir buscar para orar que eu não vou. Não vem que não tem. Não vou orar, não. Eu vou te mostrar o caminho para sair de lá. Vou te mostrar o caminho. Entrou no oculto. Ah, mas eu vi coisas. E quem é que estava operando? Que força? Ah, mas eu estou fazendo umas coisas, umas práticas aí, pastor, e está dando certo, estou ficando rico. É oculto ou é revelado o que está fazendo? Lembra-se lá na tentação do deserto, quem foi que ofereceu riquezas para Jesus? Foi Deus? Quem foi? Quem foi? Não dá azar, não. Pode falar o nome. Quem ofereceu riqueza para Jesus? Foi ele. Irmão, você que fez da tua vida, tem objetivo de vida, buscar riquezas, cuidado. Quem oferece riquezas é Satanás. Cuidado. Tá? O que a Bíblia oferece? A Bíblia diz o seguinte: busque em primeiro lugar, quem? O reino de Deus é a sua justiça. E as demais coisas, saúde, prosperidade, finanças, estabilidade, as demais coisas serão acrescentadas. Na linguagem gauchesca, busquem o Senhor Jesus, busquem Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vêm de lambuja, né, Tonho? É isso, vem de lambuja, não precisa se esforçar. O problema é que os crentes inverteram. Eles buscam todas as coisas em primeiro lugar e querem que Deus seja acrescentado na sua vida. Inverteram a ordem. E aí vem as tribulações, as angústias, as frustrações, os medos, a insegurança. Aí você diz, não, pastor, mas eu faço a minha campanha lá, a campanha das 7 sextas-feiras lá, e é poderosa. É mesmo? É poderosa? Está agindo sob o poder de quem? De Deus ou das 7? Não posso quebrar a corrente, porque se eu quebrar a corrente, aí Deus não age. É mesmo? Onde é que está escrito isso? Onde é que está o exemplo disso nas Escrituras? Quando foi que os apóstolos pregaram lá uma corrente? Na igreja de Éfeso? Na igreja de Roma? Aos Colossenses, quem sabe? Quando foi? Quando foi que os apóstolos mandaram ungir chave de carro? Quando? Vender vassouras para vocês? Quando? E as folhas de oliveira de Israel? Está na tua carteira, no meio da Bíblia, folhinha de oliveira? Peguei vocês, né? Não, isso aqui é meu amuletozinho, veio lá de Israel, folhinha de oliveira. Ô, meu irmão, deixa de ser fariseu.
Deixa de ser idólatra, pagão. Joga no lixo isso. Tudo fora, não vale nada. Te enganaram. Malandragem. Onde é que está nas Escrituras? Livro, capítulo e versículo. Abre e me mostra. Me desmascare. Abre e me mostra. Livro, capítulo e versículo. Onde é que está? Me desmascare. Me deixe com vergonha. Onde é que está? E as sementes de prosperidade, então, é? Quando você entra na igreja, tem um saco de laranja. Pega a laranja lá, chupa a laranja. E aquelas laranjas comuns, sabe? Aquelas que vem cheias de semente. Cada semente é 5 conto. Está vendo 200 sementes na laranja? Algumas são injetadas lá dentro. Essas são as sementes de prosperidade. Livro, capítulo e versículo. Onde é que está? Me mostra, me desmascare. Foram vítimas. E hoje você está quebrado, desiludido, arrebentado espiritualmente. E acha que Deus tem culpa disso. Se foi enganado. Caiu no conto do bilhete premiado espiritual. Contaram uma para você, você caiu. Por quê? Porque não conhece as Escrituras. Deus faz um lamento através do profeta Oséias. Ele lamenta. Capítulo 4, versículo 6 do profeta Oséias. Deus diz, meu povo perece. Por quê? Porque lhes falta dinheiro. Lhes falta status social. Meu povo perece por quê? Porque lhes falta conhecimento. Como é que se adquire conhecimento? É por divina revelação. Vamos fazer a campanha do conhecimento. 7 sextas-feiras para as pessoas adquirirem conhecimento de Deus. Não. Conhecimento é estudando, é lendo. Meu povo perece porque lhes falta conhecimento. E deixa eu dizer para você, cristão. Você que tem um ano de fé está perdoado. Você tem 2 anos de fé. Já leu a Bíblia? Toda. Do Gênesis ao Apocalipse? Não? Então hoje, antes de tomar a Santa Ceia, se arrependa. E diga, Jesus, me perdoa. Me perdoa, Jesus. Eu sou negligente. Eu não conheço a tua palavra, Senhor. Me perdoe. É pecado. Se você tem 3, 5, 10, 20, 30 anos, e você não leu a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse, aí não é um simples perdãozinho. Aí você vai ter que fazer uma penitência. Você vai ter que se jogar aos pés do Senhor. Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Negligente que sou. Que tipo de cristão você é, meu irmão? Que não conhece a palavra de Deus? Que tipo de cristão? Que não busca o conhecimento? Vai atrás de revelação. Revelação de quê? Eu quero conhecer o oculto. Você não conhece nem o que está revelado. Vai conhecer o oculto. De que forma? Você é uma presa fácil para o engano. Por isso que os dias são difíceis hoje. E eu acrescentaria as palavras de Paulo, preguiçosos. Pastor, mas é muito grossa a Bíblia, não tem figuras. Não tem figurinhas. Se fosse em quadrinhos, aí seria mais atrativo. Meus queridos, eu quero falar contigo que está quebrado, arrebentado. Existe saída para você? Existe. Deus, Ele não remenda nada. Ele não pega uma vida arrebentada e dá uma consertadinha, uma ajeitadinha, costura, faz um curativo. Eu gosto muito da palavra do Senhor quando Ele diz, não se põe vinho novo em odres velhos. Não se põe vinho novo em odres velhos. E não se põe remendo novo numa roupa velha. Não se faz isso. Por quê? Porque a hora que espichar ali, vai romper de novo. E vai se tornar maior o buraco. Não se faz isso. Deus não remenda. Deus não reforma. Deus faz novo. Deus é o Deus dos recomeços.
E quem sabe o Senhor te trouxe aqui nessa noite frustrado, angustiado, amargurado, arrebentado, porque Ele quer te dar a oportunidade de um recomeço na tua vida. Virar a página da tua vida até aqui, você começar tudo de novo, reiniciar, resetar o que você fez até agora e dar uma nova oportunidade para você. Quem sabe é isso. Você fica pensando, puxa, o que eu estou fazendo aqui nessa igreja? Quem sabe é essa oportunidade que o Senhor está te dando, de você ter um recomeço. Está frustrado, amargurado, frustrado com a igreja. Você fez tudo errado, meu irmão, fez tudo errado. Foi um religioso aí, ó. Perdeu tempo na tua vida. Vejam bem, Deus é o Deus dos recomeços. A história humana começou no Gênesis capítulo 1, versículo 27. Quando Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem. E diz lá, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ali começou a história humana. Mas logo depois, no capítulo 7, em diante, aconteceu algo fantástico no mundo. O quê? O dilúvio. Por que o dilúvio? Porque aquela humanidade que foi criada lá no Gênesis 1, 27, corrompeu-se. Corrompeu, o gênero humano estava corrompido. Quando Deus olhou a corrupção geral do gênero humano, o que Ele fez? Matou todo mundo, quase. Mas Ele pegou Noé e a sua família, que tinham a cepa pura da raça humana, colocou em uma arca, mandou descer água e consumiu a tudo. E recomeçou agora a humanidade com Noé e a sua família. O Deus dos recomeços. Parou por aí? De forma alguma. A história de Israel pode ser resumida da seguinte forma. Os israelitas se afastaram de Deus e fizeram o que Deus condena. Deus enviou um povo perverso para discipliná-los. Eles clamaram por misericórdia e Deus ofereceu misericórdia. Olha que legal. Deus ofereceu misericórdia. A condição para que Deus atue na nossa vida e nos dê um novo começo é que nós clamemos pela sua misericórdia. Se nós não clamarmos, a misericórdia de Deus não é automática sobre a nossa vida. Nós temos que clamar. O povo de Israel estava no Egito, escravizado. Eles clamaram ao Senhor. Deus olhou para eles e disse, puxa vida, que povo sofrido. Como é que está sofrendo tanto, meu povo Israel? Eu vou mandar Moisés libertá-los. Foi assim? Não. Eles começaram a clamar. Quando o chicote dos opressores caía nos seus lombos, eles clamavam ao Criador por um libertador. Livra-nos, Senhor, desse tormento. O clamor por misericórdia. Você está pronto a clamar? Está pronto a se prostrar a Deus, clamando por misericórdia? Talvez uma das histórias mais características, que ilustra muito bem essa situação, é a parábola do filho pródigo. Vamos ler o texto? Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Eu vou projetar, você pode anotar tua Bíblia e ler em casa. Tá? O que aconteceu ali? Certo homem tinha 2 filhos, diz o texto. Vamos ler ali. E disse Jesus, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu entre eles a fazenda. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando tudo que tinha, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava ele alimentar-se com a alimentação dos porcos, as bolotas que eles comiam. Porém, ninguém lhe ajudava, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Olha que atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores, dos seus funcionários.
E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai viu-o, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E disse, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, tragam depressa o melhor vestido e vistam-no. E pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Meus queridos, essa história é a nossa história, é a minha e a tua história. Não é a história dos somente que estão no mundo, é a nossa história. É nossa. O que fez com que a sorte do filho pródigo mudasse? A atitude dele. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Se você está prostrado hoje, se você foi enganado, está frustrado, decepcionado com a vida, andou em todas essas maracutaias que tem por aí, esteve no ocultismo, lidou com demônios, com espíritos, está atribulado, ouve vozes, vê vultos, as coisas voam na tua casa, a porta se abre, estouro, estralos dentro de casa. O que tem de especial nisso? Nada. Tudo coisa do demônio. Tudo coisa do diabo. Não tem nada especial nisso. É só o diabo fazendo todas as suas traquinagens. Por quê? Porque você chegou ao final da viagem, ao chiqueiro de porcos. É o barulho dos porcos que está te incomodando. São os demônios. E o que você precisa fazer? Atitude. Levantar-me-ei. Em primeiro lugar, escute. Prostrado, você não vai a lugar nenhum. Caído, sem forças, não vai a lugar nenhum. Levanta-te. Segundo, reconheça a tua situação. Ninguém é culpado da tua situação a não ser você. Você é culpado da tua situação. Não é o teu pai, não é a tua mãe, não são os teus filhos, não é teu esposo, não é tua esposa, não é o teu patrão. O culpado da tua situação é você. Reconheça. E saiba que existe um caminho de volta. Assenta no teu coração procurar o Pai. Não é procurar o profeta. Não é procurar o homem de Deus, o ungido, procurar o pastor. É procurar o Pai. Voltar à casa do Pai. E quando você volta, aí o inimigo faz uma oposição total contra a vida das pessoas. Ela diz, teu pai vai te massacrar. Você fez tanta coisa errada, falhou tanto que o teu pai vai te punir por isso. O que o pai fez quando ele chegou? Abraçou, beijou, tirou as suas vestes. Imagina você chegar no chiqueirão, tratando porcos, mau cheiro exalando. Os nossos pecados cheiram mal diante das narinas do Senhor. Cheiram mal. E o Senhor tem que nos preparar para a festa. Por isso, Ele dá-nos uma roupa nova. Ele tira essa roupagem de pecado e nos dá uma roupa nova. Ele coloca um anel no nosso dedo, sinal de autoridade real. Calça sandálias nos nossos pés, sinal do Evangelho, preparação do Evangelho. E faz uma festa. O Pai está te esperando. Por onde você tem andado? Sabe quem é o culpado de você estar atribulado, atribulado assim? Você mesmo. Onde é que você tem andado? Está desperdiçando? Ah, mas pastor, eu não gasto nada. Não estou falando do teu dinheiro. Você tem gastado teus talentos aonde? Ei, mas eu não desperdicei meus bens. Como não? E os teus talentos, está gastando aonde? Onde? Me diga.
Onde é que você está gastando seus talentos? Investido aonde? Que são talentos, valores. E os dons? E os presentes que o Senhor te deu? Quem são? Onde estão? Está investindo onde? No mundo? Está desperdiçando seus talentos. Escute, se você não está na casa do Pai, você está desperdiçando seus talentos. Mais cedo ou mais tarde, o chiqueiro de porco se espera. Essa é a realidade. Vem cá, Rodrigo, por favor, sobe aqui. Chamar o Rodrigo porque ele é lá da capital também, né? Deixa eu exemplificar aqui uma coisa para o Rodrigo, meu amigo. O que é um talento? Veja bem. O Rodrigo é um homem de muitos talentos, porque eu conheço. Olha só, o que acontece? Existem talentos e existem dons na vida do Rodrigo. Isso que eu quero que você entenda. Talentos são valores. E a parábola dos talentos diz que o Senhor, quando saiu da sua casa, ele distribuiu talentos para os seus serviçais. A todos ele deu talentos. A um deu 5, outro deu 3, outro deu 2, outro deu 1, né? Agora, talvez tivesse mais, alguns até com 10 talentos que não foram nominados. O que são esses talentos? O que são esses valores? Será que é dinheiro? Não, não é, Rodrigo? Então, veja bem. O que mais vale? O que existe nesse mundo que tem o maior valor para Deus? Quem pode responder? Uma alma. Uma alma. Quanto vale uma alma para o Senhor? Quanto? Mais que, olha só, uma alma vale mais que o mundo inteiro. E o Senhor entregou talentos, valores nas nossas mãos. Agora, eu quero que cada um de vocês se coloque no lugar do Rodrigo. Escutem. O Rodrigo tem talentos na mão dele. Quem são esses valores? São pessoas que são ao redor do Rodrigo. Que só ele sabe quem são. São amigos dele. Da sua intimidade. Pessoas que ele conhece, que ele convive. Colegas de trabalho, amigos, colegas de escola, da faculdade, vizinhos. E essas pessoas eu não conheço. Eu não consigo trazer a Cristo essas pessoas que estão no círculo de influência do Rodrigo. Por quê? Porque eu não as conheço. Elas não me respeitam, não sabem quem eu sou. Eu não tenho nenhuma influência sobre a vida delas. O Rodrigo tem. O Senhor colocou esses talentos na mão do Rodrigo. Para quê? Para o Rodrigo enterrar esses talentos? Não. Para ele negociar com aqueles talentos. E fazer aqueles talentos, o Rodrigo render para o Senhor. Render. Muito obrigado, Rodrigo. Deixa eu abençoar. Agora vejam bem. Cada um de vocês tem talentos. E o que você tem feito com os talentos que o Senhor tem colocado na tua mão? Aquelas pessoas que estão no teu radar, no teu círculo de influência, que somente você, olhe bem, elas estão condenadas. Elas valem mais que o mundo todo para Deus. Mas elas estão na tua mão. O Senhor entregou elas para você. Elas são teus familiares. São filhos, filhas, irmãos, irmãs, sogro, sogra, pai, mãe, vizinhos, amigos, colegas. São talentos. São valores que o Senhor colocou na tua mão. E se você não negociar, se você não levar o Evangelho a essas pessoas, elas vão se perder, elas vão morrer e vão eternamente para a perdição, para o inferno. Isso não mexe contigo? Está tudo bem para você? Aquelas pessoas trabalharam 5, 10, 15, 20 anos contigo e moram e vão para o inferno, está tudo bem. Isso não mexe com você? Não te pertence isso? São talentos que o Senhor colocou na tua vida, são os valores. Olha a fazenda do Senhor na tua mão. Onde é que você está desperdiçando os teus talentos? Não são as tuas habilidades, são os valores que o Senhor colocou na tua mão. Tua responsabilidade, tem que trabalhar com eles. O que você tem feito com esses talentos? Em breve o Senhor voltará. E Ele pedirá conta de cada um de nós, dos talentos que Ele colocou na nossa mão. Cada um.
Você tem negociado com os talentos? Tem rendido os talentos? Ou você deixou para lá, enterrou? Deixa lá, não vou mexer com isso aí. Isso aí, os tempos são difíceis, os caras são avarentos, são presunçosos, são gananciosos, são orgulhosos. Não vou mexer com isso. Isso não é comigo, deixa que os pastores façam. É mesmo? Não. O Senhor colocou na tua mão. E o que você vai fazer a respeito? Então vejam bem aqui. Nós somos os filhos pródigos. E para terminarmos, sempre o Senhor quer começar uma nova vida, quer te dar uma nova oportunidade. Segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, tem uma palavra legal ali para nós pensarmos. Segundo de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 17, o que fala ali? O que nos diz? Olha só, após mim, por favor. Assim que, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Pensa nessa palavra, tudo. Tudo abrange o quê? Tudo abrange o quê? Há um sinônimo para tudo? Totalidade, talvez, né? O que fica fora dessa palavra tudo? Nada. Então, olha o que o Senhor está dizendo aqui. Se alguém está em Cristo, será nova criatura? Em que tempo verbal está? Presente. Opa! Olha só. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Não está escrito, será nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Bom, se você é uma nova criatura, as coisas antigas passaram. Meu irmão, olhe para mim aqui, presta atenção. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Sabe o que aconteceu contigo lá no teu passado? Sabe aquele trauma de infância que você carrega, aquele trauma de estimação? Sabe aquela pessoa que aprontou para você há muito tempo atrás? Sabe? E você está carregando aquilo. Está carregando. Você está em Cristo? Isso passou, meu irmão. Deus não lembra mais. Acabou. Se Ele não lembra mais, por que você está carregando, sofrendo com isso? As coisas antigas passaram. Sabe aquela pessoa que abusou de você sexualmente quando você era criança? Você tem essa mágoa, esse trauma no teu coração? Meu irmão, minha irmã, as coisas antigas passaram. Tudo, totalidade, tudo se fez novo. Tudo, não uma parte, tudo. Nada fica fora dessa palavra, tudo. Tudo. Se tudo se fez novo diante de Deus, por que você está sofrendo ainda? Por que esse trauma? Irmão, vira a página. Por isso que Paulo disse, uma coisa faço, e é aqui, deixando as coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Ô meu irmão, por que você não está alcançando o que o Senhor quer que você alcance? Porque você está preso ao passado, preso àquele relacionamento frustrado, preso àquele comportamento, aquela perda, há um tempo atrás. Quando é que você vai virar? Quando é que você vai correr para Jesus? E virar a página da tua vida? Tudo se fez novo, acabou, tem mais, deu. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Deus não remenda, Ele faz coisas novas. Não existe reforminha de Deus, não, é coisa nova. O cristão vive em novidade de vida, não em remendo de vida. Quando é que você vai se libertar dessa prisão mental que você tem vivido? E aí tem alguns crentes aí que extrapolam a sua liberdade cristã, né? A cada bezinho assim, eles correm. A Bíblia diz que Deus, quando nós confessamos nossos pecados, Ele pega toda aquela podridão de pecado, amarra ali nela, ô Antônio, e Ele lança onde?
no mar do esquecimento. Onde é que fica esse mar do esquecimento? Não sabemos. Ele lança lá no mar do esquecimento. Mas os crentes são tão apegados aos seus pecados, que ele vai lá, pega o seu equipamento de mergulho, vai no mar do esquecimento, pega um sonar, né? Faz uma varredura no fundo do mar. Opa, lá está meu saco de pecados. E ele, mergulha e vai lá e pega aquele saco de pecados. Opa, achei meu saco de pecados, que Deus tinha lançado no mar do esquecimento. Aí ele abre, olha que legal, eu não lembrava mais, esse pecado aqui de 30 anos eu não lembrava. E lá vai ele com o saco de pecados nas suas costas. Meu querido, Deus já te perdoou, não existe mais, acabou, vira a página da tua vida, é uma nova fase, tudo se fez novo, tudo. O que fica fora de tudo? Vocês falaram nada, então tudo se fez novo. Para que essa trauma de estimação? Essa mágoa de estimação no teu coração? Eu perdoei, mas eu estou na mira, né? Como um atirador de elite lá, está na mira. Que isso, meu irmão? Vira a página, acabou. Passou. Me negou a conta tanto tempo atrás. Esquece, meu irmão. O Senhor tem mais para te dar. Vai ficar preso ao passado, sofrendo. Esquece. Vira a página. O Senhor quer fazer coisas novas. Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Meus queridos, versículo 32, por favor. Lucas 15, 32, para encerrarmos. Encerro com essa passagem. O que o Senhor disse? Olha só. Mas era justo alegrarmos-nos. Deixa eu ver aqui. Coloca aí outra versão, por favor. Não, essa é a mesma. Revista atualizada, isso. É isso, esse aí. Entretanto, era preciso... Olha só, quando voltou o filho pródigo, alguns ficaram meio assim, puxa, mas esse aí, o desperdiçador de bens? E o Senhor disse, entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava e reviveu. Estava e foi achado. Como é que você se sente hoje? Você está vivo? Há poder de Deus na tua vida, a força de Deus na tua vida, a vida do Senhor está em você, ou você sente-se morto? A vida está em Cristo. Se você está morto, corra para Jesus, corra para Ele. Ele é o autor da vida. Está perdido? Olha só, aqui o Senhor disse, ele estava perdido e foi achado. Quem é que foi procurar o filho pródigo? Ninguém, né? Está se sentindo perdido, meu irmão? Minha irmã, ei, não sabe o caminho a seguir? Lembre-se, você sabe o caminho da casa do Pai. Tome atitude. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Um altar de adoração seja